Bom dia a todos, que todos estejam na graça de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus prospere, traga bênção sem medida sobre a vida de vocês, amém? Vamos dar nossa continuidade, a nossa leitura bíblica do livro de Jeremias. Hoje nós vamos entrar no capítulo 43, que fala sobre Jeremias levado ao Egito pelo povo. É uma palavra maravilhosa, O livro de Jeremias é um livro bem abençoado que fala a todo tempo sobre os desígnios de Deus sobre nossas vidas, o que Deus tanto quer em nossas vidas, e muitos não seguem, muitos não querem estar na presença dele, amém? Primeiro capítulo, versículo. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, o que havia todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaias, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis do Egito, para lá peregrinastes. Baruque, filho de Nerias, é que incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo de toda a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, o resto de Judá que havia voltado dentre todas as nações para onde havia sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens, às mulheres, aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedálias, filho de Aicão, filho de Zafã, como também a Jeremias, o profeta, e Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Profecia da conquista do Egito de Nabucodonosor. Versículo 8. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma a tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro do forno, que está à porta da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos do homem judeus. E disse-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei ao seu trono sobre as pedras que escondi, e ele estenderá a tua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada, e lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-lo-ás e levá-as a cativos, e ornar-se-á a terra do Egito, como vestes do pastor sua vestes, e sairá dali em paz, e quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Versículo 44, capítulo, irmãos, 44. Ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. Palavras que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofé, e na terra de Padros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vos vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais essas coisas abomináveis que aborreço.
Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para converterem da sua maldade, para que não queimarem incenso e deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E elas tornaram-se deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes do homem, e a mulher a criança, e ao que mama no meio de Judá, a fim de deixasses ali resto algum? Irando-me com as obras das suas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes, para lá peregrinastes, para que vós mesmo vos desarraigareis, e para que sirvais de maldição, de opróprio entre todas as nações da terra? Esquecestes que na maldades de vossos pais, e as maldades do rei de Judá, e as maldades das mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém, não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu ponho o rosto contra vós para mal e para desarraigar todo Judá. E tomarei o resto de Judá que pôs o rosto entre a terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão e serão uma execração, e um espanto e uma maldição de e o opróprio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém à espada, com a fome e com a peste, de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar e habitar lá, mas não tornaram senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam das suas mulheres, que suas mulheres queimavam incensos a deuses estranhos, todas as mulheres que estavam em pé em uma grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecendo-lhe libações como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolos para adorar e oferecermos libações de nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou do Senhor, o Senhor, e não lhe subiu o coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá? E nas ruas de Jerusalém, vós, os vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra, de maneira que o Senhor não podia, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto e maldição, sem habitantes como hoje se vê, visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor e na sua lei e nos seus testemunhos, não andastes, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias: a todo o povo de todas as mulheres, ouve a palavra do Senhor. Vós, todo Judá que estáis na terra do Egito, assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós, as vossas mulheres, não somente falaste da vossa boca, senão também o fizeste por suas mãos.
dizendo: certamente cumpriremos os vossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá que habitas na terra do Egito. Eis que eu juro pelo grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová. Eis que velarei entre eles para mal e não para o bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de tudo. E os que escaparem da espada tornarão a terra do Egito a terra de Judá, poucos em números, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isso vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei a Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava sua morte. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, que o povo, eles duvidavam do poder de Deus. Eles queriam servir a deuses estranhos. Como fala aqui, que eles queimavam incenso, eles ofereciam libações à rainha dos céus, uma deusa que eles criaram com suas próprias mãos. E Deus não foi criado com as nossas próprias mãos. Deus, Ele que nos criou, Ele que nos fez, é Ele que nos guarda, é Ele que nos liberta, é Ele que cuida de cada um de nós, dos nossos e dos nossos familiares. Então nós temos que entender que o único Deus que existe é o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. E é esse que nós temos que servir, e é a esse que nós temos que honrar, irmãos. Amém? Que essa palavra possa penetrar no coração de cada um de vocês e trazer bênção sobre as suas famílias. Fiquem todos na paz do Senhor.